Boa tarde, população de Araraquara, que me acompanha nesse pequeno expediente. Boa tarde aos vereadores, vereadoras aqui presentes. Bem, quero falar 3 assuntos diferentes nessa sessão, começando, primeiramente, agradecendo à Prefeitura de Araraquara por atender uma das nossas indicações da colocação do semáforo ali na Rua 9 de Julho com a Bandeirantes, né? Quem não sabe, ali é uma região onde, semanalmente, no mínimo, 3 acidentes eram registrados naquela esquina, né? E quem duvidar, basta passar ali e perguntar para os comerciantes das áreas, né, para as pessoas que frequentam ali, que vai ver, inclusive, as marcas dos automóveis nas paredes dos estabelecimentos. Então, muito obrigado aí, tenho certeza que esse semáforo ele vem para somar na segurança do trânsito do município de Araraquara. Nesse sentido também, não poderia deixar de mencionar a data que tanto está se falando hoje, esse mês, que é a data de amanhã, o 7 de setembro, né? A tão falada independência do Brasil. É muito importante, e eu trago sempre nessa tribuna, a importância da gente revisitar a história, da gente saber de fato o que foi que aconteceu. Porque o que a gente leva, o que a gente perpetua, é aquilo que foi nos ensinado na escola. Só que a gente sabe que, infelizmente, a independência do Brasil, ela não se ocorreu como foi passado para nós nos primeiros anos de colégio, né? A nossa independência da colônia portuguesa, ela foi comprada, né? Foi um acordo, né? Que isso custou muito caro para o Brasil junto à Inglaterra. Foram quase 2 milhões de libras esterlinas para ter essa independência do Brasil. E a gente tem que saber também o porquê que começou-se a falar de independência para esse país. Para quem que naquele momento a independência era estratégica? Para a burguesia do país. A independência do país, de fato, ela nunca chegou para os brasileiros, de fato, para o povo que detém esse país. Então, nós precisamos falar e usar essa independência, a data de amanhã, para fazer esse debate muito importante do que de fato significa a palavra independência. E, de fato, nos questionarmos se o povo brasileiro ele está independente, né? Se ele, de fato, essa independência chegou para todos os povos brasileiros. E, nesse sentido, é importante nós frisarmos da importância da gente falar sobre os símbolos da pátria Brasil que foram cooptados no último período pelo neofascismo que se instaurou no Brasil, né? É muito triste nós vermos a bandeira do Brasil, por exemplo, hoje sendo ligada a grupos extremistas, né, a grupos de intolerância, a grupos que, de fato, estão incansavelmente alimentando o neofascismo brasileiro. Nós precisamos, de fato, então, trazer esses símbolos da pátria para, de fato, representar o povo brasileiro e ressignificá-los, mostrando que eles não podem cooptar esse símbolo que ele pertence a todo o povo brasileiro. E, nesse sentido, né, a gente precisa entender o quanto que essa independência, entre aspas, ela tem um papel até mesmo na construção política do Brasil, né? Onde nós seguimos aí o modelo da democracia brasileira, segue um modelo que vem do iluminismo, que vem dessa monarquia, né? Aonde nós caímos, o que aconteceu, por exemplo, essa semana, aonde um ministro do Supremo Tribunal Federal, instituição essa a qual eu respeito muito, que a gente tem também que demarcar, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, muitas coisas mais terríveis teriam acontecido no Brasil. Então, é importante a gente falar da importância do Poder Judiciário. Só que, infelizmente, o Poder Judiciário ele ainda atende o fator da burguesia. Então, bastou-se os proprietários dos planos de saúde, bastou-se os patrões se demonstrarem e ameaçar a fazer a demissão em massa, que foi lá e tirou um direito do trabalhador, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem. E é muito importante nós falarmos que nenhum direito trabalhista é algo dado, é algo conquistado. E por isso que tem que ser defendido em qualquer instância
instância governamental, né? Não é nenhum político, nenhum agente político, ele é bonzinho porque ele foi lá e deu um direito. Não, o direito trabalhista é algo garantido pela categoria, pela toda essa construção dos trabalhadores na essência do Brasil. Então, nesse sentido, Barroso ele erra numa decisão única, numa decisão unilateral, sem levar em consideração toda a contribuição que essas pessoas deram, né? Durante a pandemia, muito se produzia, muito se falava, são os grandes heróis, né? O povo da saúde são os grandes heróis da pátria, mas, de fato, aonde que está sendo respeitado isso? Né? Porque essas pessoas elas não querem simplesmente terem essa categoria de heróis, elas querem um salário digno, elas querem os seus direitos trabalhistas garantidos, é isso que as pessoas querem, almejam e desejam. Né? Então, nesse sentido, eu estou do lado da categoria, a gente precisa continuar essa luta, né? Creio que toda essa Câmara de Vereadores, assim como todas as câmaras de todas as cidades, precisam se manifestar, né, para que façam que a população entenda a necessidade de que essa decisão do Congresso seja respeitada. Então, muito obrigado, ótima tarde a todos nós.